No futebol, há jogos em que o resultado é lógico. O melhor time vence, o mais fraco perde, e cada um tem o que merece. Mas há jogos que fazem você olhar as estatísticas no fim e dizer: como isso aconteceu? E foi isso que aconteceu no jogo entre Turquia e Estados Unidos. Porque se alguém visse só os números sem ver o jogo, diria que os Estados Unidos venceram. 53% de posse, 19 chutes, 7 no alvo, 489 passes, 9 escanteios, 1. Mas quando o árbitro apitou o fim, o placar dizia algo bem diferente. Turquia 3, Estados Unidos 2. Em um dos jogos mais loucos e emocionantes da rodada, antes de começar, as situações dos dois times eram opostas. Os Estados Unidos chegaram ao jogo tranquilos. A vaga já estava garantida e o primeiro lugar também. Então não havia pressão, medo nem contas complicadas. O time americano sabia que o trabalho já estava feito e que o jogo era só uma chance de manter o ritmo antes do mata-mata. A Turquia, porém, vivia uma situação bem diferente. O time turco sabia que o sonho tinha acabado, que a chance de classificação já era e que nada neste jogo mudaria seu destino. Mas às vezes o time mais perigoso é o que não tem mais nada a perder. Um time que joga sem pressão, sem contas, sem medo, e era exatamente a situação da Turquia. Por isso, o jogo era muito mais perigoso para os Estados Unidos do que se imaginava. Antes do apito inicial, havia um nome que todo turco esperava: Arda Güler, a joia de ouro do futebol turco. O jogador que o povo turco vê como líder da nova geração e que, a cada toque na bola, faz parecer que algo vai acontecer. Há poucos anos ele era só um jovem talento. Agora ele virou a estrela de uma seleção inteira. E virou o símbolo de esperança da torcida turca. Por isso todos olhavam para ele. Desde o primeiro apito, os Estados Unidos começaram muito fortes, como se precisassem desesperadamente da vitória. Pressão alta, bola rápida, ataques seguidos na área. E ficou claro que o time americano não veio só para se divertir. Pelo contrário, queria provar que merecia terminar na liderança do grupo. Com quase a primeira chance real, saiu o gol. Austin Trust marcou e de repente os Estados Unidos venciam por 1-0. Naquele momento, muita gente achou o jogo acabado porque os Estados Unidos eram melhores. Os Estados Unidos controlavam o jogo e criavam as chances mais perigosas. Mas a Turquia pensava diferente, porque a seleção turca se recusou a se render. Ela se recusou a sair do torneio de cabeça baixa e começou a voltar para o jogo, passo a passo. Foi aí que Arda Güler começou a brilhar. Quando a bola chegava nele, ele levava perigo. Toda vez ele tomava a decisão certa e passava a sensação de que a Turquia ainda estava viva no jogo. Então, a Turquia fez seu primeiro gol. Pouco depois, veio o segundo gol, e de repente o placar ficou 2-1. E de repente, eram os Estados Unidos que corriam atrás. Foi o primeiro momento louco do jogo, porque o time americano era melhor, mas o turco foi mais eficiente. E isso é o que torna o futebol tão louco. Você pode fazer tudo certo. Você pode ser melhor nas estatísticas. Pode ter mais posse, criar mais chances e ainda assim perder. E quando olhamos os números depois do jogo, entendemos como tudo foi estranho. Os EUA tiveram 53% de posse e a Turquia 47%. Não foi uma grande diferença, mas a vantagem ainda era dos americanos. Nos passes, os Estados Unidos completaram 489 contra 412 da Turquia. E a precisão dos passes chegou a 87% contra 81%, o que mostra que os americanos tiveram mais a bola, controlaram mais o jogo e chegaram mais ao ataque. Mas o problema era uma coisa: finalização. E nos chutes, aí começa o choque real. Foram 19 chutes dos Estados Unidos contra só 10 da Turquia. Quase o dobro de tentativas e 7 no alvo, contra só 4 dos turcos. Na maioria dos jogos, números assim garantem a vitória. Mas não hoje, porque a Turquia foi clínica e os Estados Unidos desperdiçaram chances. Essa foi toda a história do jogo. Havia outro número muito importante: 9 escanteios para o EUA, contra só 2 da Turquia. Só isso já mostra a pressão americana. Isso quer dizer que o time atacou quase o tempo todo e prendeu o rival atrás por longos períodos. Mas às vezes o futebol ignora a lógica, e às vezes uma chance vale por 5. E foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo atrás, os Estados Unidos não se renderam. Voltou em busca do empate. Aumentou a pressão e atacou com ainda mais jogadores, porque o time se recusava a perder, mesmo sem efeito na classificação. E isso é algo que merece crédito. Com a pressão saiu o gol de empate. Sebastian Berhalter marcou, e ficou 2-2. Naquele momento, o jogo recomeçou. A torcida se animou, o ritmo subiu, e os dois times sentiram que a vitória era possível. Os ataques foram de lá para cá e vimos um jogo totalmente aberto. Na verdade, foi aí que começou a melhor parte do jogo. Porque os EUA queriam salvar o orgulho e a Turquia queria dar à torcida algo para celebrar antes da despedida. A cada minuto, todos começaram a acreditar que o jogo caminhava para um empate.
Os jogadores cadenciaram o jogo. A torcida começou a esperar o apito final. Os Etua estavam relativamente satisfeitos porque já tinham se classificado, e a Turquia sairia com um ponto respeitável. Mas o futebol tinha outro roteiro. Bem na hora em que todos achavam que tudo tinha acabado, chegou o momento de loucura. O momento que ficará na memória da torcida turca. Kaan Ayhan. Um nome, um momento mudou tudo. Um gol mortal, tardio, um gol que veio numa hora sem chance de resposta. E de repente, a arquibancada explodiu, o banco explodiu e a alegria turca explodiu. Porque ficou 3-2 e em um segundo o empate virou vitória. Um ponto virou 3 e um fim comum virou cinema. É por momentos assim que se vê futebol. Um único momento muda tudo. Com o apito final, a festa da Turquia foi enorme. Não porque a vitória classificaria o time, nem porque mudaria a tabela do grupo, mas porque foi uma vitória moral. Uma vitória que dizia que, apesar da eliminação, o time ainda tem caráter, espírito e jogadores que fazem a diferença. Por outro lado, os Isewa tiveram uma lição muito importante, porque o mata-mata é diferente. Ali, não há chance de recuperação, e um erro pode tirar você do torneio inteiro. Por isso, apesar da vaga e da liderança do grupo, essa derrota soou como um alerta. Um alerta que diz, cuidado, o próximo é mais difícil. Na verdade, os Isewa saíram do jogo com algo importante. Uma lição que diz que só posse não basta, e que 19 chutes não bastam. E que 9 escanteios não bastam se você não souber aproveitar as chances quando elas surgem. Já a Turquia saiu com algo mais importante. Saiu com um sorriso, saiu com alegria. Saiu com uma bela lembrança num torneio que não foi como esperava. E sim, saiu do torneio. Mas nem toda saída é fracasso. Há times que saem quebrados, e há times que saem de cabeça erguida. E a Turquia saiu assim, porque encarou o líder do grupo, virou o jogo e venceu, fazendo um dos jogos mais emocionantes da rodada. No fim, vão lembrar que a Turquia venceu o Zewa por 3-2. Mas quem viu o jogo sabe que a história foi maior que só o resultado. Foi a história de um time americano que controlou os números, a posse, os chutes, os escanteios, mas perdeu o número mais importante do futebol, o resultado. E foi a história de um time turco que perdeu a chance de se classificar, mas se recusou a perder a dignidade e a sair em silêncio. No começo, era um jogo entre um time já garantido em primeiro e outro que tinha perdido a esperança. Depois virou domínio americano, depois reação turca, depois resposta americana, depois um momento de loucura nos minutos finais. E no fim, um time saiu tendo perdido o jogo, mas vencido o grupo, e outro saiu tendo vencido o jogo, mas deixado o torneio. E isso talvez resuma melhor o futebol. Porque o melhor time no papel nem sempre vence, e o vencedor nem sempre avança. Mas é certo que os turcos saíram felizes, e os americanos sabendo que o que vem agora exige mais foco. Já nós, ficamos com um jogo que será um dos mais emocionantes e divertidos da fase de grupos.